Vamos dar uma espiada por dentro de uma planta para entender uma das redes de logística mais incríveis da natureza. É um sistema impressionante que garante que cada cantinho, cada folha, fruto e raiz receba exatamente o que precisa para não só sobreviver, mas para se desenvolver plenamente. A grande questão que guia nossa análise hoje é essa. Como é que uma planta, uma estrutura que parece até simples, consegue dar conta de uma cadeia de suprimentos interna tão complexa? Pense bem, não existe um cérebro ali, um centro de comando, mas sim um sistema super bem ajustado que responde na hora, de forma dinâmica, ao que a planta precisa. Vamos entender como essa mágica acontece. Bom, tudo começa com duas rodovias principais. De um lado, a gente tem o xilema. Imagina uma via expressa, de mão única, que transporta água e minerais das raízes para o resto da planta, e faz isso bem rápido. Do outro lado, tem o floema. Esse já é mais como uma via de mão dupla, mais lenta, que distribui açúcares e outros nutrientes orgânicos de onde eles são produzidos, tipo as folhas, para onde são mais necessários, como os frutos ou as raízes que estão crescendo. Só que tem um detalhe, nem todos os passageiros que usam essas rodovias são iguais. Alguns têm, digamos, um passe livre, enquanto outros têm um itinerário bem mais restrito. E aqui está o pulo do gato. A capacidade de um nutriente se mover dentro da planta, principalmente por essa via mais flexível que é o floema, é o que vai dizer se ele pode ser, por exemplo, realocado de uma folha mais velha para uma mais nova. Em momentos de aperto, essa mobilidade é simplesmente fundamental. O legal dessa tabela é que a gente consegue classificar os nutrientes de um jeito bem claro. Lá em cima, com mobilidade alta, estão o nitrogênio e o potássio. Eles circulam pelo floema, que é uma beleza. Mas olha lá embaixo, o cálcio e o manganês têm mobilidade muito baixa. Eles são basicamente os passageiros com restrição de viagem. E isso traz consequências enormes. Pensa desse jeito, o nitrogênio e o potássio têm um passe livre. Eles pegam qualquer uma das rodovias e mudam de destino sem problema nenhum. Já o cálcio é uma carga valiosa que precisa de uma entrega especial, sabe? O caminho dele é super rígido. E é justamente essa entrega especial do cálcio que nos leva ao principal desafio de logística que a gente vai investigar agora. Por ter essa mobilidade tão baixa no floema, a viagem do cálcio acontece quase que inteiramente naquela via expressa de mão única, o xilema. O que isso quer dizer? Que uma vez que ele chega numa folha mais velha, por exemplo, ele basicamente fica preso ali. Ele não consegue ser pego de volta e levado para ajudar uma folha nova ou um fruto que está se desenvolvendo. Tá, mas o que faz essa rodovia do xilema funcionar? O motor principal é a transpiração. Conforme a água vai evaporando das folhas, ela cria uma força, uma sucção, que puxa mais água para cima desde as raízes, e o cálcio vem junto nesse fluxo. É um sistema genial, movido basicamente à energia solar. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se o transporte de cálcio depende da transpiração, o que acontece com as partes da planta que quase não transpiram? Pensa num fruto bem carnudo, ou nas folhas que ficam lá no miolo de um repolho. Como é que elas recebem o cálcio que tanto precisam para crescer? A resposta, infelizmente, a gente vê nesses problemas que são muito conhecidos. A queima das bordas da alface, a famosa podridão apical no tomate ou o chamado bitter pit na maçã. Nada disso é doença. Na verdade, são sintomas claros de uma crise de logística. Uma falha na entrega de cálcio para esses tecidos que, por transpirarem pouco, acabam não recebendo sua encomenda. Isso tudo mostra que essa logística interna da planta não é uma coisa isolada. O ambiente do lado de fora tem um papel gigantesco, podendo ser o grande herói ou o grande vilão de todo esse processo. E aqui a gente vê um paradoxo muito interessante. Com baixa umidade, a transpiração aumenta muito, certo? Mas aí, a água e o cálcio são puxados com mais força para as folhas de fora, que transpiram mais, deixando os frutos meio que a ver navios. Por outro lado, com alta umidade, a transpiração geral cai. Isso permite que outras forças redirecionem o fluxo para dentro, para os órgãos internos. Um estudo chegou a registrar um aumento de 64% de cálcio nas folhas internas do repolho chinês só de controlar a umidade durante a noite. É impressionante. Então, quando o motor principal, a transpiração, está mais fraco, tipo de noite ou em dias muito úmidos, um motor secundário entra em ação. É a chamada pressão radicular. É uma força que empurra a água para cima, a partir das raízes. Ela se torna absolutamente vital. E a prova está aqui. Em morangueiros, quando a pressão radicular durante a noite era alta, o nível de cálcio nas folhas subia e os sintomas de deficiência sumiam. Agora, quando a pressão era baixa, os sintomas eram severos.
Ou seja, esse motor noturno é essencial para a entrega de cálcio. E claro, essa pressão radicular depende muito do que acontece no solo. Um solo mal aerado ou com muito sal, por exemplo, pode enfraquecer esse motor secundário, prejudicando na hora o transporte de cálcio e causando aqueles problemas que a gente viu, como a podridão no tomate. Com tudo isso, a gente chega ao ponto principal. Não se trata apenas de entregar o máximo de nutrientes possível. A chave de tudo é um delicado ato de equilíbrio. Vejam só, a falta de cálcio causa podridão apical no tomate. Mas o excesso de cálcio, que pode ser causado por certas condições ambientais, leva a outro problema, as manchas douradas. Basicamente, são cristais de oxalato de cálcio se acumulando ali no fruto. A planta precisa da quantidade exata, no lugar exato, nem mais, nem menos. E essa frase resume nossa análise de forma perfeita. A saúde de uma cultura depende de um sistema de transporte que não só funcione, mas que funcione em um equilíbrio perfeito, para evitar tanto a falta quanto o excesso de nutrientes. Isso nos deixa com a reflexão para fechar. Agora que a gente entende melhor essa complexidade toda do xilema, do fluema, da mobilidade dos nutrientes e do impacto do ambiente, a grande questão que fica é: como podemos usar todo esse conhecimento para dar uma mãozinha para essa logística incrível da natureza e otimizar a saúde e a produtividade das plantas?